viajantes, viajeiros e arvorezinhas do nosso coração. Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos fazer um vídeo também de um comentário que colocaram pra gente. Sugestão do Brutus. Falem sobre motorhome ter virado modinha e ostentação. Pois bem, eu queria começar esse vídeo dizendo que é mais um daqueles que a gente vai divergir bastante. Porque tá aí, né? Caiu o spoiler de cara, a gente pensa de forma diferente e provavelmente diferente também em relação ao Brutus. E começando, vamos lá. Primeiro eu preciso conceituar o que pra mim é modinha, né? Eu tenho a interpretação de que modinha, eu lembro da época de escola, onde, por exemplo, as meninas pintavam uma mechazinha de cabelo, as meninas faziam uma marquinha no cabelo, alguma coisa, e chamavam aquilo de modinha. Então, e aprofundando um pouco mais, eu acho que acabou que o pessoal da moda de verdade começou a chamar tudo de modinha, aquilo que não vinha dos grandes estúdios. Então, se alguém criasse fora disso uma modinha, como o Ronaldo Fenômeno criou o cabelo cortado, só uma franjinha aqui, chamavam aquilo de modinha, porque não foi um estúdio de moda que criou essa moda. Então eu entendo que modinha é um termo bem pejorativo para identificar algo que não é uma moda oficial, né? Mas eu entendo também parte do pessoal que entende modinha como algo assim meio que passageiro, meio fútil. E aí eu começo dizendo que motorhome especificamente, existem várias distinções, né, entre motorhome. E o que eu penso? Eu acho que quando começou essa questão no Brasil, porque o motorhome é muito antigo, né? Isso é muito antigo e outros países tinham isso com muito mais facilidade. E lá, por exemplo, não posso dizer que é modinha porque já tem séculos. Então vamos falar particularmente de Brasil. Eu acho que no Brasil a gente sempre teve dificuldade de tudo. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, das motinhas de 50 cilindradas, que quando começaram a vir para o Brasil, elas não precisavam de documentação, as pessoas começaram a comprar muito porque era fácil. E aí o governo fez o favor de dificultar e levou, e hoje já não existe muito. Então eu não diria que essas motinhas foram modinha, né? Porque teve um porquê elas acabarem. E aí, entrando na questão do motorhome, eu acho que por muito tempo era realmente muito caro, muito difícil, era muito complicado, muito técnico você ter um motorhome. Você precisava levar numa empresa que montasse o motorhome, que fosse ligada ao Imetro, assim, a burocracia era muito grande. E hoje eu acho que acabou acontecendo algumas facilidades, alguns carros acabaram ficando mais baratos e houveram adaptações que foram possíveis em vans, Kombi, etc. Então eu acho que esse movimento fez com que muita gente alcançasse esse sonho. Até o fato do Brasil ter crescido economicamente, muita gente ascendeu para a classe média, tornou com que fosse possível ter esses motorhomes. E eu não sei se isso seria modinha, mais uma vez. Porque eu acho que o fato da gente ter acesso a algumas coisas, por exemplo, eu acho que hoje é muito difícil da gente ter um avião. Mas se daqui a pouco ficar barato, se for acessível, eu acho que muita gente vai acabar tendo. Mas meio que pelo embalo, e não por ser modinha, porque é possível ter. E provavelmente muitas dessas pessoas depois vão deixar de ter, porque não é simplesmente só ter, né? Tem manutenção, tem um monte de burocracia, um monte de coisa que ainda existe. Então, desse ponto de vista, eu acho que as pessoas que conseguiram, que acabaram partindo para o motorhome, eram pessoas que acharam ali a possibilidade, que sempre tiveram um sonho de viajar, sempre tiveram um sonho de fazer alguma coisa e acabou se tornando possível. E acho que esse foi o momento em que o Brasil entrou nesse movimento de tornar possível que as pessoas tivessem o seu sonho. E aí, para incrementar um pouco mais esse argumento, nós podemos ver que os motorhomes que o Brasil tem são bem diferentes dos motorhomes que tem na Europa. O Brasil tem muito motorhome adaptado, muito motorhome caseiro. Então, não sei se isso seria modinha. Acho que as pessoas tiveram uma possibilidade de realizar um sonho. Mas, como eu disse, ela diverge. E aí, para finalizar a minha parte do meu argumento, eu acho que ostentação, aí eu volto a dizer, depende muito do quê. Eu acho que a gente tem que dividir o motorhome hoje em duas classes bem diferentes, que é o que eu falo sempre sobre a Kombi. Existe muito combeiro e dono de Kombi. Kombeiro é a pessoa que gosta de Kombi, que vive Kombi, que quer estar com a Kombi, que viaja com a Kombi. Agora a gente conheceu um monte de gente no sul que tem Kombi. Não viaja, tem a Kombi de fato para ostentar. Mas falando de motorhome em geral, eu diria que para eu poder ostentar com o motorhome, eu teria que ter um motorhome de 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Esses sim são motorhomes que eu diria que a gente estaria ostentando se eu tivesse. Agora, por via de regra, principalmente os motorhomes brasileiros, argentinos, chilenos, são um monte de carro velho, vamos falar a realidade. São adaptações que o pessoal compra um ônibus velho, compra uma van velha, alguma coisa, bota os móveis ali dentro e vai morar. Então a gente, por exemplo, comprou uma Kombi. A nossa Kombi é 2003, ela chegou na Argentina assim, meio que não chegando. Então não sei se a gente pensou em algum momento em ostentar, em ter uma Kombi Home. Então, de modo geral, acho que muita gente que acabou conseguindo, se conseguir uma van de fato, ainda assim entende que aquilo ali não é um motorhome.
é uma adaptação, um feito caseiro para que as pessoas pudessem realizar seus sonhos. Então concluo por aqui, para não ficar muito longo, dizendo que eu acho que até do ponto de vista de ostentação, acho que alguém para ostentar um motorhome hoje, de fato, não estaria nem viajando no Brasil com esse motorhome. Estaria guardando ele numa garagem e usando em exposição, porque não é seguro para isso. Tem motorhomes nos Estados Unidos, na Europa, que custam 10, 15 milhões de dólares. Então acho que isso é ostentar. Bom, eu já tenho uma visão um pouco diferenciada. Eu acho que sim, aconteceu um movimento aí de uma modinha com relação aos motorhomes, porque antes não tinha muito isso, né? Era mais trailer, era mais questão de viajar realmente para hotel, pousada. E aí começou a 1, 2 postarem isso na internet, viajando de Kombi, viajando de van, motorhome, essas coisas. E aí o povo começou a pensar, nossa, eu posso fazer também. Só que aí eles viam que era um pouco caro, um pouco salgado de você comprar um motorhome todo pronto, todo impecável. E aí a galera começou a comprar a van e fazer em casa, a comprar uma Kombi e fazer em casa. Então era tudo manual. Mas eles queriam ter, então virou essa modinha. Por que eu acho que virou a modinha? Porque é mais barato você viajar dessa maneira, você conhece mais, você tem mais liberdade. E a galera queria fazer isso também. Tipo, eu também quero esse wild na vida, eu também quero fazer isso, eu também quero ir e ver como é que é, se é bom, se não é bom. Só que a maioria das pessoas que eu vejo que estão nessa onda de modinha, elas fazem o seguinte, eu quero experimentar só porque eu quero fazer uma viagem até tal lugar e voltar. Aí as pessoas só faziam isso. Tanto que você vê que tem gente que pegou e foi, sei lá, daqui pro sul e voltou e já não tem mais. Já se desfez, porque era mesmo pra sentir qual era. E aí tem a galera que não é modinha, que realmente quer viver essa experiência por mais tempo. E aí essa galera, claro, pode ser que elas façam em casa, pode ser que elas comprem um carro um pouco mais antigo, mas já pronto. Mas elas querem ter mais tempo ali dentro. Elas realmente querem viver isso, é o estilo de vida. Então eu vejo desses dois ângulos. Tem gente que tá na modinha, tem gente que não tá na modinha, que realmente curte essa vibe, curte esse lifestyle. Mas com relação à ostentação, aí eu acho que eu já concordo com o Anderson. Eu acho que aqui a gente não tem grandes automóveis para ostentar. Por mais que a gente tenha ônibus, que tecnicamente seria grande, Sim, né? Seria espaçoso e tal, que você realmente tem mais conforto, ele sendo velho ou sendo novo, realmente você tem mais espaço sim, ali. Eu ainda acho que isso não é ostentação aqui no Brasil, porque, gente, é só olhar na internet a quantidade de luxo que você encontra num motorhome fora, como ele disse, lá na Europa, ou até mesmo nos Estados Unidos, no Canadá. É um negócio que você não acredita. O meu bolso não pensa nisso. Só de pensar no valor do motorhome, meu bolso já fala, cara, eu vou fazer outra coisa com esse dinheiro, porque é inviável. Então eu acho que ostentação aqui não vai muito, eu acho que não tem muito. A não ser para os que têm realmente muita grana e sabem que a gente não tem os motorhomes mais lindos, caros e impecáveis, e eles compram aqueles negócios que parecem mais um tanque de guerra do que qualquer outra coisa, que são fortes e não sei nem explicar, mas tem uns negócios bem robustos mesmo. sim. Mas fora isso, eu acho que realmente ou é mais pro lado da modinha ou é pro lado de querer viver a experiência. Ou talvez até mesmo pelo lado de segurança, porque esses mais robustos, eles trazem uma sensação de você estar mais protegido, porque eles são mais altos. Atende tudo, né? Então, não sei se eu vejo como ostentação também. Brasil não. Mas foi como o Anderson disse, eu tenho uma opinião, ele tem uma opinião, você tem uma opinião, o Brutus vai ter uma outra opinião. E eu acho que isso que é o legal, porque cada um vê de um ângulo diferente. Deixa aqui nos comentários se você tem uma outra forma de ver tudo isso, porque é muito interessante, a gente vai aprendendo uns com os outros e vai também conseguindo enxergar, né, os outros lados. O que é muito bom pra gente poder estar sempre expandindo nossa cabecinha. Agora, vale lembrar que no Brasil especificamente, sim, o brasileiro tem sempre uma tendência de onda. A gente passou isso com a TechPix, com o telefone,
com vida de trade, com um monte de coisas que aconteceram, onde acabaram tendo movimentos muito grandes, porque o Brasil é muito fácil de se cair em golpe. Geralmente a pessoa aparece com uma, agora você vai ficar rico, esse é o caminho, o pessoal corre para lá. Aqui é o caminho para ser feliz, aí todo mundo corre para lá. E ultimamente apareceram sim vários canais patrocinados, e como eu digo, às vezes bem ausentes de realidade, que são pessoas que passam, que vivem pelo mundo em motorhomes, mas não vivem, dormem em hotéis. Isso acabou motivando, gerando um movimento em que as pessoas acabaram indo atrás e depois descobriram que não era tão bem assim. Então esse movimento eu acredito. Mas acho que a nossa divergência fica basicamente só na questão de modinha. Acho que eu entendo modinha de uma forma e talvez ele entenda de outra. Pode ser. E É você, isso. o que acha? Então deixa aí seu comentário. Se tiver mais alguma sugestão e quiser ouvir a gente, deixa aí que a gente comenta. Beijinhos, abraços, não deixe de deixar seu like. Deixa seu like porque tá um calor danado aqui. A gente tá gravando quase que com um bafo subindo na gente, viu? E não se esquece de se inscrever. A gente se vê num próximo vídeo. Um beijo, um abraço e Tchau. tchau.